Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou a sua apresentadora e eu tô assim muito empolgada para nossa conversa de hoje. E o assunto de hoje promete bastante. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu sou o especialista de hoje e estou pronto para desconstruir umas ideias bem interessantes. Isso aí. Então, nosso foco hoje é explorar a verdadeira essência de uma daquelas frases que atravessou milênios, sabe? Aquela que moldou muito do pensamento ocidental. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma citação de Mateus 5, versículo 3, né? Exato. E para fazer isso com a profundidade que o tema exige, a gente vai se basear num texto da série do Centro Espírita Vinhas do Senhor. Isso mesmo. Esse material, ele busca decodificar os ensinamentos de Jesus, mas estritamente sob a ótica e a filosofia da doutrina espírita. E a nossa grande missão aqui é desconstruir o conceito de orgulho. A gente quer entender essa visão que coloca a humildade não como um atestado de fraqueza, que é o que muita gente pensa, mas como uma verdadeira tecnologia de crescimento pessoal. Eu adoro essa palavra, tecnologia, porque muda totalmente a perspectiva. Muda, né? Porque, quando a sociedade moderna pensa na palavra humildade, a imagem mental que vem na cabeça de quase todo mundo é aquela pessoa olhando para o chão. Sim, aquela postura meio curvada. Pois é, alguém que aceita a ordem sem questionar, uma submissão cega, e as nossas fontes de hoje revelam exatamente o oposto disso. É impressionante como essa expectativa visual revela os nossos valores, sabe? Ao longo dos séculos, a humildade foi meio que transformada num sinônimo de inferioridade. Uma pena, na verdade. Sim, virou só uma submissão a quem detém mais poder. Mas o material que a gente está analisando propõe uma lente muito mais prática. Ele examina essa postura moral quase como uma ciência do comportamento humano. A fonte argumenta de forma bem clara que a passividade não define a pessoa humilde. Na verdade, a humildade real exige uma força interior tremenda e um nível de autoconhecimento que, sinceramente, assusta a maioria das pessoas. Nossa, com certeza. O texto estilhaça completamente essa visão de fraqueza. Fica muito evidente que a humildade é uma força silenciosa, a ferramenta mais poderosa que existe para o nosso avanço intelectual e espiritual. Sem dúvida. Mas, para a gente entender como isso funciona na prática, acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? O contexto histórico é fundamental aqui. Então, qual é o cenário exato em que essa ideia foi lançada ao mundo? Por que esse contexto importa tanto? Bom, a gente está falando da abertura do famoso Sermão da Montanha. A fonte relembra que Jesus estava ali diante de uma multidão imensa na Judéia. E a gente tem que lembrar que era um território sob o domínio implacável do Império Romano. Um detalhe que muda tudo. Exato. Aquela população não estava ali só passeando ou buscando um conselho filosófico leve. Era um povo que estava sendo esmagado por impostos altíssimos, eles sofriam com opressão militar e buscavam, desesperadamente, algum tipo de libertação política. Eles queriam uma solução prática, né? Pois é. Havia uma expectativa gigante pelo surgimento de um líder revolucionário, um rei guerreiro mesmo, que fosse restaurar a glória da nação usando a mesma linguagem de força dos romanos. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o ambiente físico ali já criava um contraste profundo com essa expectativa de revolução armada. O cenário era outro. A gente está falando de uma montanha, um ambiente marcado pela simplicidade natural mais absoluta. Super longe dos palácios, longe de demonstrações de riqueza. E em vez de entregar um discurso inflamado sobre táticas militares. Exatamente, em vez de falar sobre como derrotar inimigos ou alcançar o topo da pirâmide de poder, a mensagem subverte tudo. A sociedade daquela época, que não era tão diferente da nossa hoje, exaltava a força militar, o acúmulo de posses. O topo era o único lugar digno de respeito, né? E aí vem essa afirmação de que os humildes de espírito é que são os verdadeiros bem-aventurados. Assim, fazendo uma analogia, isso soa quase como um bug intencional, sabe? Um bug? Como assim? É um defeito de programação que foi inserido de propósito no sistema operacional da humanidade. É como se o mapa do sucesso tivesse sido virado de cabeça para baixo. A verdadeira grandeza deixa de ser o que a gente aparenta ser e passa a ser o que a gente de fato é.
Essa ideia do bug no sistema ilustra muito bem o choque cultural daquele momento. Porque, desde as primeiras civilizações, o código-fonte do sucesso humano era basicamente esmagar os concorrentes ou ser esmagado por eles. A famosa lei do mais forte. Isso. O progresso sempre apontou para o acúmulo e para a ostentação. E a análise espírita destaca que esse ensinamento reprograma esse mapa. Ele vira a bússola social de ponta cabeça mesmo. Incrível. A verdadeira grandeza, segundo essa ótica, não tem mais a ver com os títulos. A casca, o status, tudo isso perde a validade. O núcleo moral passa a ser o único medidor de sucesso que realmente importa. Certo, mas vamos entrar um pouco na parte técnica disso. Como a doutrina espírita define esse núcleo moral? Porque a expressão humildes de espírito tem um tom meio abstrato, né? Pode soar poético demais para algumas pessoas. Pois é, o que isso significa na prática, mecanicamente falando? Pra gente não cair naquele estereótipo da pessoa que só fala baixo e veste roupa simples. O texto do Centro Espírita Vinhas do Senhor traz uma definição bem pragmática para isso. Segundo a fonte, a humildade de espírito é o reconhecimento sincero e lúcido da nossa própria condição evolutiva. Condição evolutiva. Isso. A doutrina entende que o ser humano é um princípio inteligente, num processo constante de aprendizado. A gente está inserido numa jornada de evolução contínua, que transcende até uma única existência física. Então, ser humilde de espírito significa ter a capacidade de olhar para si mesmo e admitir, sem dar desculpas, que a gente está muito distante da perfeição. É reconhecer as próprias falhas morais e intelectuais. Mas mantendo a consciência do potencial de crescimento, certo? Exato. Sabendo que o potencial é vasto, mas o caminho ainda é longo. Fazendo outra analogia aqui, seria tipo ter a clareza exata das próprias coordenadas num aplicativo de GPS antes de traçar a rota. Ah, perfeito. Boa comparação. Porque pensa bem, se o ponto de partida que você informa para o GPS estiver incorreto, todas as direções seguintes vão dar errado. A viagem não acontece. E pelo que eu entendi do texto, o orgulho é o elemento que falsifica esse ponto de partida, né? Nossa, é exatamente isso. O orgulho é classificado pela fonte como a principal imperfeição humana. É a barreira definitiva para o progresso. E a mecânica de como o orgulho paralisa a gente é fascinante de observar. Como ele funciona na mente, você disse? Sim. O orgulho cria ilusões de grandeza. Quando alguém é dominado por ele, a pessoa forja um ponto de partida irreal, para usar a sua analogia do GPS. Ela convence a si mesma de que já atingiu um patamar super elevado. E qual a consequência prática disso? A consequência imediata é o fechamento do entendimento para novas ideias. Quem acredita firmemente que já sabe tudo, encerra próprio ciclo de aprendizado de forma voluntária. O desenvolvimento é interrompido ali mesmo. Enquanto a humildade faz o oposto. Isso. A humildade destrói essa falsa imagem e funciona como um motor que favorece o autoconhecimento e retoma o nosso progresso. Tá, mas espera aí. Aqui eu acho necessário a gente fazer um contraponto prático, um questionamento sobre como isso sobrevive no mundo de hoje. Vamos lá, manda a dúvida. A sociedade moderna e o ambiente corporativo exigem da gente uma projeção de confiança inabalável o tempo todo. Tem aquela cultura fortíssima do fake it till you make it, né? O famoso fingir até conseguir. Ah, sim, a gente respira isso nas redes sociais corporativas. Pois é. Se um profissional passar o tempo todo reconhecendo falhas publicamente, afirmando que ainda está em aprendizado, assim, a percepção lógica é que ele seria engolido pelo mercado. É o que a maioria pensa, com certeza. Então, como a fonte diferencia essa visão de humildade de, sei lá, uma autossabotagem ou da criação de um complexo de inferioridade? Porque admitir falhas o tempo todo não faz a gente se sentir inadequado? Essa tensão entre as leis morais e a dinâmica do mercado é um dos pontos mais cruciais dessa análise. E o texto é muito enfático a separar a humildade real da inferioridade. Como ele separa isso? A fonte argumenta que, ao contrário do que a gente imagina, a verdadeira humildade não gera fragilidade. Ela gera uma segurança. Segurança? Sim. Para entender o porquê, a gente precisa observar o custo energético do orgulho. Essa filosofia do fingir até conseguir cobra um preço psicológico altíssimo. Ah, faz sentido. A pessoa vive tensa. Muito tensa.
O indivíduo gasta uma quantidade massiva de energia para manter a máscara, fica tentando esconder lacunas de conhecimento, falhas de caráter e sempre vive sob o terror de ser descoberto como uma fraude. A vida vira um estado de defesa eterno, né? Exatamente. E a humildade simplesmente elimina esse desperdício colossal de energia. Mas, aprofundando um pouquinho mais, como essa economia de energia se traduz numa situação onde a competência precisa ser demonstrada na hora? Tipo uma entrevista de emprego. Um cenário de alta pressão. Se um candidato expõe as imperfeições dele de forma crua, enquanto o concorrente vende uma imagem de perfeição infalível, a lógica sugere que o candidato humilde perde a vaga. A humildade não acaba sendo uma desvantagem competitiva no curto prazo? É uma ótima pergunta. A análise sugere que a gente precisa fazer uma distinção clara entre a competência técnica legítima e a arrogância moral. O profissional humilde, segundo a doutrina, não é aquele que esconde seus talentos ou diz que não sabe fazer o que domina. Entendi, não é falsa modéstia. De jeito nenhum. Ele tem plena consciência das habilidades reais que construiu, só que ele não sente a necessidade de inflar essas habilidades para diminuir os colegas. O foco muda. Muda. Num cenário de entrevista, admitir que não possui domínio sobre uma ferramenta específica, mas demonstrar uma disposição enérgica para estudar e resolver o problema, constrói confiança a longo prazo. E quando dá problema na empresa, a diferença fica mais clara ainda, né? Nossa, muito mais. Quando um projeto falha, o profissional orgulhoso desperdiça o tempo da empresa procurando bodes expiatórios. Ele quer blindar o próprio ego. Já o profissional humilde foca pragmaticamente em entender o erro e encontrar a solução. Ele não leva para o lado pessoal. Exato. A falha é processada como um dado necessário para o ajuste de rota, não é um ataque à identidade dele. O diagnóstico honesto das próprias limitações é o método mais rápido para superar elas. Essa mecânica elucida muito bem o conceito, porque quando a gente abandona a urgência de parecer infalível, aquele medo paralisante do fracasso diminui e a nossa resiliência dispara. Perfeito. E essa transformação interna acaba transbordando para o mundo exterior. A fonte detalha bastante como essa aceitação afeta a maneira que a gente interage com a sociedade, não é? A dinâmica das relações interpessoais muda drasticamente. A alteração mais evidente é a interrupção daquela busca viciante por validação. O texto explora que quem desenvolve essa postura não sente mais necessidade de se colocar acima dos outros. Uma liberdade tanto. E vai além. A perspectiva espírita propõe uma mudança de paradigma enorme. A pessoa passa a reconhecer que cada ser humano é um estudante. O planeta funciona como um ambiente educativo. Onde cada um está num estágio diferente. Isso mesmo. Cada pessoa está num estágio diferente de evolução intelectual e moral. E como todo mundo ali é estudante, todos estão sujeitos a cometer erros de julgamento e de ação proporcionais à fase de aprendizado deles. Aqui é que a coisa fica, assim, realmente interessante para quem está escutando a gente aplicar no dia a dia. Dá para visualizar essa dinâmica observando o caos do trânsito numa cidade grande. O trânsito é o melhor laboratório para isso. Sim. Imagina uma rodovia super congestionada no horário de pico. O nível de estresse está no limite. Sob a ótica do orgulho, cada carro que corta a nossa frente de forma abrupta é lido pela mente como uma ofensa direta e pessoal. A pessoa pensa, como ele ousa fazer isso comigo? Exato. O espaço público vira uma arena de combate, o objetivo não é mais só chegar no destino em paz, mas sim punir os erros dos outros e provar superioridade a cada quilômetro rodado. O ego converte a locomoção básica num campo de batalha, e aí ele exige uma perfeição dos outros motoristas que nem ele mesmo tem. O resultado mecânico disso é aquele esgotamento nervoso no final do dia. Mas olha como a mudança de perspectiva proposta pela fonte transforma essa viagem. Se a gente aplicar esse conceito dos diferentes estágios evolutivos na rodovia, a percepção altera totalmente. A gente começa a ter mais empatia. A gente entende que ali convivem motoristas com níveis muito variados de experiência.
Tem o recém-habilitado que está nervoso e deixa o motor morrer, tem o trabalhador exausto perdendo os reflexos, e tem quem está distraído por um problema grave em casa. Sim, a gente não sabe o que o outro está passando. Então, quando a lente da humildade entra no nosso sistema, aquela fechada no trânsito deixa de ser lida como um insulto à nossa honra. O alvo da ofensa desaparece, porque aquela expectativa irreal de que todo mundo vai agir com perfeição é anulada. O foco migra da punição para a colaboração. Para garantir que o fluxo siga sem acidentes para todo mundo. É isso. O atrito simplesmente deixa de existir na mente de quem compreende essa diversidade. E a fonte conecta essa eliminação do atrito com o desenvolvimento natural da capacidade de servir. Servir aos outros. Isso. A análise retorna ao exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos. Uma atitude que rompia brutalmente o protocolo das hierarquias da época, né? O texto destaca que, quando a gente deixa de orbitar em torno do próprio ego, auxiliar a comunidade vira a nossa expressão natural. O sucesso passa a ser medido pelo impacto prático que a gente gera. Exata, não pelos títulos acumulados. É uma mecânica social que fomenta a paciência e consolida a fraternidade de um jeito muito pragmático. Não fica só no discurso bonito. O desejo de servir surge como a conclusão lógica desse algoritmo comportamental, né? O autoconhecimento leva à admissão das imperfeições, isso desarma os escudos da mente. Sem escudo, não tem julgamento severo, e sem julgamento, o instinto de colaboração floresce. Um passo a passo perfeito. E essa sequência prepara o terreno para a gente entender a grande promessa contida na segunda parte da frase original, porque deles é o reino dos céus. Ah, chegamos na parte principal. Pois é. A tradição histórica desenhou muito o reino dos céus como um lugar físico, sabe? Uma localização geográfica pós-morte, com ruas de ouro, nuvens, portão e controle de entrada. Como a fonte desconstrói essa interpretação espacial? A abordagem do Centro Espírita Vinhas do Senhor traz uma decodificação essencialmente psicológica e vibracional para esse conceito. O reino dos céus, segundo a doutrina, não é um lugar físico no universo para onde a pessoa é transportada como um prêmio. Não é um destino de viagem. Não. Ele é conceituado como um estado de espírito avançado. Trata-se de uma condição interna, inalienável, de harmonia e elevação moral. E é algo que o próprio indivíduo constrói dentro de si ao longo da sua trajetória evolutiva. E a mecânica que gera essa paz parece estar muito ligada àquela interrupção do desperdício de energia que a gente mencionou antes, né? Totalmente ligada. Esse estado de paraíso mental surgiria justamente da ausência do atrito que é gerado pelo ego ferido. O texto aponta exatamente essa causalidade. Uma pessoa movida pela ambição de destaque vive em constante sobressalto emocional. O orgulho é um alvo grande, mas é muito frágil. Qualquer coisinha arranha o orgulho. Uma crítica ríspida numa reunião, uma opinião divergente num jantar de família, ou até percepção de que foi ignorado numa festa. Isso é suficiente para deflagrar uma raiva crônica. Mágoas que duram anos. Sim. Rompimento de relações antigas, a fonte conclui que a humildade blinda o indivíduo contra essas perturbações corriqueiras. Ao se despojar da necessidade de autoafirmação, o ser humano simplesmente para de registrar esses eventos como ataques. Que alívio que deve ser. É a ausência de um ego hipertrofiado para ser defendido diariamente. Isso resulta na instalação dessa paz interior inabalável. Esse silêncio interno das vaidades é o que o ensinamento descreve como o reino dos céus. Nossa! Essa interpretação muda toda a estrutura da moralidade ocidental. A humildade deixa de ser uma moeda de troca, aquele pedágio comportamental que a gente paga contra gosto para garantir a aprovação divina no futuro. Deixa de ser um sacrifício punitivo. Sim. A humildade é descrita como a própria matéria-prima, o tijolo que constrói a condição de paraíso dentro da nossa consciência. A recompensa é colhida no momento presente. A autonomia dessa paz é muito frisada na análise. Pessoas que atingem esse estágio operam com extrema leveza, justamente porque não ancoraram a estabilidade delas em fatores externos incontroláveis. Tipo oscilações do mercado ou opiniões nas redes sociais. Isso.
É uma paz forjada na simplicidade do reconhecimento das leis de progresso. Um estado de consciência que nenhuma circunstância externa pode confiscar. A conclusão lógica de todo esse material ressalta que essa decodificação não existe só para ser admirada num debate teórico bonito, né? A doutrina espírita faz um chamado para aplicação imediata no nosso cotidiano. A teoria precisa virar prática. O texto propõe que o mundo físico, com todos os seus desafios chatos e diários, funciona como o laboratório perfeito para exercitar essa virtude. E a validade não se prova na calmaria, né? O texto argumenta que o medidor de sucesso não está no comportamento que a gente tem durante um retiro num lugar tranquilo. Ah, meditar no topo da montanha é fácil. Exato. O laboratório real é a convivência social sob pressão. A humildade é testada no momento em que uma ideia brilhante sua é rejeitada pela equipe no trabalho. E a sua reação não é o rancor. É ouvir um familiar defender uma ideologia diametralmente oposta à sua e não sentir aquela urgência fisiológica de destruir a pessoa com argumentos. Isso mesmo. É substituir a vergonha pela avidez de aprender quando um cenário expõe a sua incompetência. A síntese da nossa exploração de hoje aponta para um conceito que desafia frontalmente a lógica instintiva de dominação da nossa espécie. As fontes demonstram que a verdadeira grandeza nunca esteve em subjugar o ambiente ou se provar superior aos outros. O objetivo central é vencer a si mesmo. A obra conclui que a conquista do mundo interior é a única vitória permanente. O domínio sobre variáveis externas é ilusório. Essa é a lógica rigorosa que sustenta essa frase dita há milênios. É um mergulho que ressignifica completamente o que a gente chama de sucesso. E para encerrar o mergulho de hoje, a gente tem uma provocação, uma dedução lógica baseada na ideia do céu como uma geografia mental. Vamos lá, qual é a reflexão? Se o material está correto em afirmar que o reino dos céus é um estado permanente de paz profunda construído pela humildade, há uma implicação bem forte sobre o outro lado da moeda. Sobre o inferno. Sim. Talvez o verdadeiro inferno não dependa de abismos punitivos com fogo, como descrito nos textos antigos. Talvez o inferno seja simplesmente a exaustão mental, física e emocional de tentar defender todo santo dia e a qualquer custo um ego artificial contra a realidade implacável do mundo. Uau! É um desgaste que a gente escolhe carregar, né? Exatamente. E com essa reflexão, a gente deixa um convite prático para quem nos escuta. Qual seria o impacto real na sua rotina se, apenas pelas próximas 24 horas, você, ou melhor, se nós abandonássemos completamente a necessidade de provar qualquer coisa para qualquer pessoa? Fica aí o desafio. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. É um belo desafio. Um abraço para todos e até a próxima análise.